Oi, bem-vindo ao nosso canal. Espero que esse vídeo seja útil para você. Se você achar que é útil, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e, se possível, comente. O comentário tem sido fonte de grande interesse para nós aqui. A gente gosta dessa interação. Hoje eu quero falar sobre uma questão que é uma questão da psicologia cognitiva, da psicologia do desenvolvimento, e que é uma questão que pode iluminar alguns aspectos da nossa relação com aquilo que a gente sente, com aquilo que o outro sente, especialmente com filhos, pais, amigos, amados, irmãos, pessoas muito próximas. Eu vou contar duas historinhas. Uma das historinhas é assim. Uma das minhas meninas começou a reclamar: mãe, tô com dor de barriga. Pequenininha ainda. A Valéria levava ela no banheiro e não acontecia nada. Depois da terceira reclamação, a Valéria falou: o que será que é, né? O que você acha que é? Eu falei: sei lá. Pergunta para ela. Às vezes ela está usando a palavra dor de barriga para expressar uma coisa que ela não sabe direito o que é. Aí a Valéria perguntou: como é que é essa dor de barriga, filha? Ela apontou a boca do estômago e falou: é assim, mãe, é aqui. E faz assim, ó. Aí a Valéria falou: isso é ansiedade. A educação emocional, há várias evidências de que ela funciona assim. Ela consiste em aprender a atribuir a estados internos da gente, viscerais, que são a origem das emoções, atribuir a esses estados viscerais rótulos simbólicos que a cultura nos oferece. A gente tem que aprender a entender o que é a ansiedade, o que é o medo, o que é a raiva, aprender a distinguir quando que aquilo está dentro de mim é medo, não é raiva, não é. Mas há um problema muito importante nesse aprendizado, porque os rótulos, os estados viscerais são nossos, estão dentro da gente. Mas os rótulos, quem nos oferece são os adultos que nos educam sobre as emoções. Os nossos pais, as nossas famílias, os nossos cônjuges, os nossos amados, as pessoas com quem a gente se aproxima. E eles têm sobre esse estado apenas a informação que a nossa face dá. Há um psicólogo chamado Paul Ekman que estudou, por exemplo, as expressões faciais e como elas expressam estados emocionais básicos que podem ser considerados universais. Ele argumenta que são 5 esses estados. Tem um filme do Walt Disney, Divertidamente, que fala desses estados emocionais básicos: medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. Há outros psicólogos que acrescentam a esses estados viscerais básicos o desejo, como eu também acredito que faz parte, e há alguns que acrescentam ainda a vergonha. Mas o mais importante é como que esse aprendizado se dá, como é que eu aprendo a reconhecer o medo dentro de mim. E agora eu vou contar uma história bem engraçada. A Valéria, minha esposa, se interessa muito por educação, se interessa muito por nutrição, e ela investiga numa área chamada nutrição comportamental. E um dia ela estava explicando um negócio para uma pessoa e falou: você tem que saber se você está com fome ou não. A pessoa tinha perguntado se devia ou não repetir. Ela falou: você tem que saber se você está com fome ou não. Ela foi me contar a história. E eu estava comendo e falei: como é que eu sei se eu estou com fome? Na hora que eu fui examinar para ver se eu estava com fome, eu reparei que eu não sabia interpretar sensações do estômago, e quando eu pensava em fome, eu não interpretava as situações do estômago, eu interpretava as sensações no dente. Como assim? Eu examino meus dentes para saber se eu estou com fome? Aí a Valéria falou assim: isso chama fome auditiva. É um fenômeno conhecido, porque, obviamente, os dentes estão envolvidos na alimentação, a gente mastiga, né? Mas o mais interessante dessa historinha, como da historinha da ansiedade de uma das minhas filhas, e dessa percepção e dessa teoria do aprendizado emocional como leitura de estados viscerais, é entender o seguinte:
Se eu estou ensinando para uma criança, por exemplo, o que é um telefone celular, o telefone existe fora de mim, fora dela, e eu posso apontar o telefone. Estou apontando aqui o telefone para vocês. Mas se eu estou ensinando para a criança a reconhecer a tristeza, o desejo ou a fome, eu não tenho como apontar o sinal dentro dela ao qual ela vai prestar atenção, porque os nossos sinais somatosensoriais, os sinais que nós recebemos no nosso corpo, são eventos que em psicologia a gente chama de eventos privados, eles não são compartilháveis. Não é? Pensa, por exemplo, no gosto da laranja. Se você já chupou uma laranja, você sabe qual é o gosto que a laranja tem. Mas se você nunca chupou, não adianta eu tentar explicar para você qual é o gosto que a laranja tem. E muitas vezes a gente interpreta o estado do nosso filho dando a ele indicações que ele próprio não sabe direito o que fazer. Não, filho, presta atenção, você está mesmo triste, porque a gente viu na face dele a tristeza. Por exemplo, tem uma música do Luiz Tatiti, do grupo Rumo. O Luiz Tatiti é professor de linguística na USP, um compositor brilhante, que ela fala assim: filho, você quer chorar? Você não percebe, mas eu vejo que você quer chorar e vejo que você não percebe. E são tão simples os olhos que você faz, a boca que você treme quando conversa, filho. O pai está vendo no filho aquele estado emocional, parece para o pai uma tristeza, e o pai fala, é tristeza. Examine você dentro de você mesmo, como pede a música do Itatite, para ver qual é a tristeza. Mas nós não temos como apontar exatamente a sensação da tristeza, porque cada um de nós lê uma parte das próprias sinais internos para atribuir o significado da tristeza. E aí, quando a gente vai educar para o nosso filho, a gente fala, você está triste? Ele fala, não. Ele fala, tá. Que sinal que ele vai interpretar para saber se ele está triste ou não? Vamos sair da emoção e vamos pensar na fome. Você está com fome? Se eu falava não, eu falava tá. Eu falava, bom, então está faltando alguma coisa. O quê? Provavelmente, né? Estou imaginando. Preciso mastigar mais. E comecei a prestar atenção nos dentes para identificar a fome. Depois que eu aprendi a prestar atenção no estômago para identificar a fome, eu comecei a emagrecer, gente, vocês precisam ver que beleza. Eu estava com 100 e tantos quilos, 115 eu acho. Já estou baixando dos 90. Porque eu comecei a prestar atenção no sinal apropriado. E eu nunca tinha me tocado que eu olhava o sinal errado. Muitas vezes acontece isso com a gente, com relação às emoções, com relação a esses eventos privados. E quando nós interagimos com nossos seres queridos, principalmente filhos a quem a gente tem a obrigação de educar, mas também os cônjuges, a gente precisa reconhecer isso. Talvez ele esteja olhando para um sinal diferente do sinal que a gente está olhando. Talvez a laranja que ele chupou tenha um sabor ligeiramente diferente do nosso. Talvez ele esteja chamando de laranja uma mexerica. Vocês já pensaram nisso?